E aí pessoal, aqui é o Giovanni Gambetta, esse é mais um podcast beta e hoje eu já conversei, vocês vão ver agora, com o Guilherme e a Marge, esse casal abençoado de missionários, né, a Marge pastora, né, e, e foi um papo muito edificante, muito legal, conversamos sobre muita coisa boa, sobre missões e espero que você seja abençoado com essa conversa. Deus abençoe. Um dia eu estava na igreja ministrando e aí Deus falou comigo assim: diga para a igreja que eu estou curando as raízes de algumas pessoas. E aí eu, tipo, tinha. Quantos anos vocês têm hoje? 23. 23, 26. É. Eu acho que eu devia ter uns 26 anos. Não, não menos. Eu devia ter uns 25 anos, mais ou menos. Na linha Nova Fátima e tal. E aí eu falei assim: meu Deus, mas que história é essa de raiz, né? Não faço nem ideia. E aí eu falei e tal, o Espírito Santo trabalhou no culto. E aí depois eu fui entender que raiz fala da infância, né? Fala do começo. Né? Raiz é o que nasce primeiro, né? Primeiro vem a raiz, depois nasce a árvore, o tronco e gera fruto, por fim. E aí eu fui entender que uma pessoa tem problemas na sua vida adulta porque na raiz ela tá machucada, ela tá ferida. Né? Hoje, se a gente for ver a quantidade de abusos infantil, né? Sim. É muito grande. E a criança, geralmente, ela é abusada e ela não fala pra ninguém. Né? Ela esconde, porque ela tem medo, porque ela tem vergonha. Só que daí ela esconde, ela cria mecanismo de defesa que bloqueia ela em alguma área. Né? Sim. E enquanto ela não falar, ela nunca vai ser curada disso. Então, é uma estratégia muito boa, né? Do diabo mesmo pra ali traumatizar e bloquear aquela criança e aquela pessoa adulta, né? No futuro. E eu, quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, essa idade, eu ia na Universal com meu pai, na sessão do descarrego. De verdade, a gente ia mesmo. Tem. Era toda terça-feira. Então, eu lembro que, tipo, eles fazem as pessoas ficarem possessas no altar. Até aí tudo bem, né? Eu até levantava a mão e o pastor falava: levanta a mão e fala, queima! E a gente levantava a mão e falava, queima! E o demônio, ah! E aí eu lembro que teve uma vez que eles levaram as crianças pro estacionamento, enquanto os adultos ficavam no templo. E lá no estacionamento tinha as cadeirinhas, igual um cultinho assim, sabe? E aí eles faziam as crianças ficarem endemoniadas. E eu via aquilo. E aí eu ia pra casa e não conseguia dormir. Nossa. Porque eu fechava o olho, eu imaginava o demônio vindo me pegar, entendeu? Cara, eu dormi no meio do meu pai e da minha mãe, tipo, desde os 6, 7 anos até adolescente. Sim. Porque eu tinha muito medo. Fica receoso, né? Você perguntava pra minha mãe, e eu não sabia explicar, eu não sabia falar que era por causa da igreja. Né, que era por causa que eu fui traumatizado. Não, eu falava que era o demônio que estava tentando me pegar. Então, eu fechava o olho, eu via imagem de demônio assim. Sim. Então, Projetou aquilo. você vê, então foi um trauma, foi um abuso, porque abuso é quando uma criança é colocada diante de uma situação que ela não está preparada. Sim. É abuso, e às vezes não existe só abuso sexual, existe abuso psicológico, existe, né, tantos tipos de abuso. E esse é um psicológico, Esse né? é um psicológico. Abala o psicológico da criança, né? E traumatiza mesmo, Traumatiza. sabe? Assim, hoje a gente trabalhando com criança e adolescente, a gente vê, assim, o medo de Deus, sabe? Por quê? Porque Deus é aquele que pune, né? Pai e mãe na educação traz esse Deus. Olha, se você mentir, Deus tá vendo, Deus castiga. Se você fizer algo errado, ó, Deus vai te castigar. E aí quando essa criança se torna um adolescente, um adulto, alguma coisa deu errado na minha vida é porque Deus está me castigando. Nunca é consequência do ser humano. Nunca é consequência do pecado. É o Deus que castiga. É verdade. E aí ela não quer ouvir o Deus que castiga. Ela não quer o abraço do Deus que castiga. Ela não quer a cura do Deus que castiga. É verdade. Entendeu? Como que pode muito a difícil. criança, ela entende, ela tem uma percepção das coisas muito interessante. Eu estava ouvindo uma história, não sei onde que eu ouvi, mas eu achei muito interessante. Porque quando uma criança faz uma coisa e daí o pai fala assim,
fala se foi você que fez isso. Aí a criança fala, foi eu. O que o pai faz? O pai bate. Daí a criança entende, pô, se eu falar a verdade, eu vou apanhar. Então falar a verdade não é bom. Né? É verdade. Então a criança aprende a mentir aí. Sim. Agora, se ela falasse a verdade e o pai corrigisse de outra forma, ela ia aprender a falar a verdade. Então, às vezes a gente perece, né? Os pais, eles acabam, né, ensinando os filhos de uma maneira errada. Sim. E a igreja faz isso também, né? Porque o papel da igreja é trazer para a criança responsabilidade. Então, mostrar assim, olha, Deus, ele tá com você, independente de qualquer situação. Sim. Mas os seus erros são responsabilidade sua. Não é nem culpa do diabo e nem culpa de Deus. Né? Você, como criança, como ser humano, você tem e está construindo o seu senso de certo e errado. E a igreja, ela precisa trazer essa verdade, né? E falar assim, olha, esse é o seu material, né? Então você vai cuidar do seu e o amigo vai cuidar do dele, né? Falar sobre relacionamento, por exemplo. Sim. Olha, você que é menino, você tem que trabalhar a sua masculinidade. Você que é menina, você tem que trabalhar a sua feminidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque daí tem igrejas, igual a gente viu algumas esse tempo atrás, que separa os jovens, sabe? Então, menina nunca vai conversar com o menino. Porque se a menina conversar com o menino, o pastor vai punir ali os dois. E aí? Vai fazer errado. Vai fazer escondido. E a gente até passou por uma situação lá, porque a gente tem uma parte que... Algumas oficinas, e tem uma que é circo. E no circo gerou uma dúvida de algumas pessoas que estavam lá. Porque na igreja só pode orar homem com homem, mulher com mulher. Não pode sentar junto, os jovens, entendeu? E aí no circo tem aquelas coisas de vocês pegar assim, levantar alguém em cima. Inclusive eu fiz parte. Eu levantei, tive que levantar a menina aqui no meu ombro, segurar. Sim. E aí surgiu algumas dúvidas, porque assim, lá na minha igreja não pode, porque homem não pode ficar, segurar uma mulher. Mas é mais fácil você dizer não pode do que você pregar a responsabilidade. Com certeza. Falar assim, olha, você pode fazer um circo, você pode pegar a menina no colo, levantar como uma dança, sem a malícia. Sim. Sem a segunda intenção, né? Sim. Então, esse trabalhar da intenção, da responsabilidade, hoje na igreja e nas famílias é muito importante. Porque é muito fácil falar assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e você cumpre regras. Sim. Mas não tem temor a Deus. E aí não tem obediência a Deus. Né? Eu ouvi uma frase no retiro que a gente foi da Metodista, que o pastor falou sobre, o bispo falou sobre uma frase de John Wesley. Acredito que foi John Wesley que falou. Ele falou que santidade é a pureza de intenção. Isso. Né? Sim. Então olha que interessante, né? Às vezes, quando você proíbe alguma coisa, você gera uma revolta. Sim. A pessoa às vezes faz escondido, né? Agora você trabalhar a responsabilidade é algo que é de Deus para as nossas vidas. Sim. E é algo que eu carrego comigo assim, desde sempre, é justamente essa questão de proibição. Sabe? Porque eu sempre fui ensinado na igreja a questão assim que não pode. Mas por que não pode fazer tal coisa? Sim. Nunca tem a resposta Nunca do tem porquê. um porquê. Só que a gente também acaba crescendo não questionando o porquê. A gente está tão incluído naquele meio que a gente fala assim, não pode, não pode. Simples assim. Só que quando a gente começa a ver outros lá, a gente, poxa, por que eu não posso fazer aquilo? E aí é onde a gente fala, quer saber, eu vou fazer. Então eu vejo que tem muita gente que vai guardando coisas por não ter sido ensinado. E aí chega uma hora que explode e abandona tudo. Eu sempre paro pra pensar assim que a gente cria uma nova lei, né? A gente quer criar novas leis de Deus. Então o não pode, ele é criar uma nova lei de Deus. Sim. Mas é interessante que Jesus, ele traz uma nova visão disso, né? E João, ele vai falar assim, olha, que Jesus expressa, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então não é você ter a lei, você ter os mandamentos. É você guardar com zelo aquilo. Sim. Né? Porque o ter quer dizer que você recebeu. Foi anunciado para você. Você tem a consciência daquilo. Mas o guardar é com zelo. É provar o amor a Deus quando você guarda aquilo. E a gente só guarda aquilo que a gente compreende e aquilo que tem importância. Né? Um papel que a gente acabou de passar no mercado e deu a notinha, aquilo não tem importância. Agora,
Agora, se tivesse importância, a gente ia guardar. Sim, Como não tem importância, eu tenho, mas ao mesmo tempo eu descarto. sim, Então, trazer essa importância, essa visão é muito interessante e é necessário, né? Por que não pode beber? Né? Será que beber é pecado? Ou é só embriaguez? Como que funciona? Né? Como que funciona relacionamento, sexo antes do casamento, droga, né? Comer demais, né? Gula. Se fala disso hoje, explica-se o porquê. É mais fácil criar uma regra, é verdade. né? Porque daí eu faço uma regra de conduta, ali eu crio a minha comunidade, todo mundo obedecendo, mas ninguém tem profundidade em Deus, né? Porque quando eu entendo em Deus quem eu sou, a minha identidade, o que dita as minhas ações não são mais a regra da sociedade, é aquilo que está debaixo da palavra de Deus. Então, aonde está a lei que vai dar a condução da minha vida, as minhas ações? Na palavra. E aí entra num ponto que eu vejo aqui. Quando uma comunidade se torna essa comunidade de proibição, percebe-se que não é uma comunidade missionária. Isso. Então, a gente já vê por aí que ela não tem uma visão missionária. É uma comunidade ali fechada. Porque é só o grupo que está ali que vai se adentrar. É só aquele grupo que pertence ali, que está certo e que vai fazer parte. Porque quando você sair de uma visão missionária, as pessoas vão questionar. As pessoas vão questionar. E aí? O que você vai falar? Uma igreja Porque missionária precisa dar respostas. Porque, né? então, não pode beber porque o estatuto da minha igreja fala que não pode. Mas e aí? Mas é a Bíblia, o que ela fala? Onde tem Jesus nisso, né? Entende? Então, a gente consegue perceber por isso. E eu vejo que hoje a nossa vida tem moldado para esse outro lado. A gente tem saído dessa meio comunidade, assim, esse meio fechado, para ir além. Para não ficar só nessa visão assim, não pode, não pode, não pode. O que Jesus faria, né? Mas, cara, aí entra um negócio muito complicado, né? Porque cada igreja vai falar uma coisa. Exatamente. Né? E aí, o que a gente faz? Porque se eu for pegar e ir dentro da Bíblia, eu vou, meio que criar inimizade com muita gente. Com muita igreja. E às vezes a gente releva, fala assim, igual aquele pensamento, não, isso aqui não tá na Bíblia, mas é doutrina da nossa igreja. Sabe? E o que a gente faz? O que a gente como cristãos faz nesse momento? Respeita? Vai contra? O que eu faço? Por exemplo, tem igrejas que falam que você beber um gole um pouco de vinho não tem problema nenhum. Né? E outras igrejas falam, não, a nossa igreja não pode beber nem um pouquinho. Que a gente entende e tal, dessa forma e dessa forma. Mas não tá na Bíblia. Não, mas a nossa igreja pensa assim. E aí o que eu faço? O que a gente faz nesse momento? Eu sempre procuro pensar de uma forma mais aberta. Né? Certo. Nunca fora de princípios. Então, algo que eu sempre carrego comigo. Formas, várias formas. E tá tudo bem. Princípio, o mesmo. Né? E aí tem uns amigos nossos que eles sempre usam essa frase. A gente nunca lidera por afinidade, a gente lidera por responsabilidade. Certo. Então eu respondo essas questões da seguinte maneira. Beber é pecado? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que embriaguez é pecado. Sim. Mas quando você entra numa doutrina, e igreja vai ter doutrina, Sim. e é normal e é necessário em algum momento, eu escolho fazer parte, por exemplo, da metodista. Eu escolhi fazer parte da metodista. Sim. E o regimento da igreja metodista aconselha que você seja abstêmio a álcool. Sim. Quando eu bebo sendo metodista, eu não estou pecando porque eu estou bebendo. Eu estou pecando por desobedecer uma ordem. Porque você é metodista. Entendeu? Detalhe, Então Deus ele não vai olhar se a igreja está certa ou não. Deus vai olhar o espaço em que eu estou. Sim. E aquilo. Por quê? Nós não vivemos no Brasil? O nosso Brasil tem um regimento. Sim. Precisamos cumprir com essas leis. Por mais que esteja fora da Bíblia, eu preciso cumprir com aquilo porque eu estou debaixo dessa responsabilidade. É essa terra que eu estou. Sim. Então Deus ele não vai me julgar ou trazer uma responsabilidade para a minha vida se está certo ou se está errado. Mas a partir do momento em que eu me enquadro em algum lugar e eu aceito aquela lei, eu preciso obedecer. Sim. Então Concordo. aí eu peco por desobediência. Sim. Então eu acho que é necessário discutir isso com outras igrejas? Não. Tá tudo bem. Sim. Entendeu? É aconselhável
algumas abstenções na vida do cristão para que ele seja mais próximo de Deus? Sim. Sim. Né? Então, por exemplo, aconteceu um caso uma vez de um jovem lá da igreja, ele era de uma outra denominação e aquela denominação não podia ter tatuagem. Certo. E aí ele chegou na nossa igreja e a primeira coisa, oi, tudo bem? Como é seu nome? Ah, como é que você veio para aqui? Ah, porque a minha igreja não deixava fazer tatuagem, então eu vim para uma que pode. Aí eu falei, cara, vamos analisar seu coração? Seu coração tá numa proibição ou numa liberdade em vez de estar em Deus? Sim. A tua igreja falou que não pode, mas o que Deus disse pra você? Ah, nem perguntei. Pô, então calma aí, sabe? Vamos voltar pra palavra de Deus. Será que é essencial? A tatuagem é o que define o lugar onde você está e não a visão de Deus? Porque vai além de ser pecado ou não. E se Deus falar assim, olha, eu quero que você entregue a tatuagem, porque é esse lugar que eu quero que você sirva. E esse lugar diz que não pode. Ah, não vou porque eu quero a tatuagem? E a pessoa às vezes é movida por carência e não por propósito. Então, assim, tem coisas que são tão pequenas diante da grandiosidade de Deus e do propósito de Deus. Sim. Que eu acho bobeira você sair de um lugar Com certeza. ou você arrumar uma confusão por causa disso, né? Se você está debaixo daquela liderança, daquela doutrina, daquele regimento, daquela igreja, você tem que obedecer. Sim. Né? Tem que ser coerente com a sua fé. Uhum. Igual um católico não participar das coisas da igreja católica, Sim. né? Querer viver como um evangélico, é incoerente. Né? E um evangélico querer viver como um católico. Também. O apóstolo Paulo que diz, né? Ele diz assim, você que come de tudo, não fale daquele que não come, né? E você que não come, não fale daquele que come. Então, isso é interessante. Interessante mesmo. E é interessante que daí nessa passagem do apóstolo Paulo, ele tá distinguindo os dois grupos. Sim. Ele não pega e fala assim, olha, tá errado o seu e tá errado o seu. Tá tudo bem. Porque chega um momento também que Deus, ele fala através da nossa consciência. Sim. Isso a gente tem que ter uma clareza, que o Espírito Santo, ele não fala só por meio de visões, de sonhos, de eventos sobrenaturais, mas ele também fala através da nossa consciência, da nossa percepção, do nosso olhar para as coisas e falar, nossa, pensei nisso. É o Espírito Santo falando. Então, se a minha consciência está me acusando de algo que eu estou fazendo, em falar, não, isso não tá legal, vai independente das regras. Sim. Né? A minha igreja pode liberar, mas se o Espírito Santo está me incomodando, pronto, entendeu? Deus ultrapassa essa porta da doutrina, Sim. da lei, né, do pode ou não pode. Deus vai além disso. Porque né? tem coisas que Deus fala para a igreja e, por exemplo, não se embriague. É para a igreja. Tipo, embriaguez é pecado. É uma doutrina de Deus, é uma palavra de Deus para a igreja inteira. Agora, tem coisas que Deus fala individual e Deus fala individual. Tem muita coisa que você vai ver na Bíblia que é Deus falando com o profeta, não é Deus falando com o povo. Né? Deus fala para Oséias casar com uma prostituta. Deus não está falando para a gente sair e casar com uma prostituta. Mas Deus falou com Oséias. Deus falou com vários profetas para fazer coisas meio estranhas. Né? E Deus continua falando com a gente no individual. E a gente precisa entender que tem coisa que é individual e tem coisa que é para o coletivo. Né? Eu não posso trazer a direção individual para o coletivo. Se Deus falar comigo, Giovana, eu não quero... do Espírito Santo colocou no meu coração, não é para eu assistir mais televisão. E Deus falou comigo, Deus não falou chegar lá na igreja e falar, irmão, seguinte, a partir de hoje... Ninguém mais assiste televisão. Sim. Mas isso é legal que reflete, assim, em toda a nossa vida, se a gente parar para pensar no coletivo e individual. Sim. Porque é aquilo que a gente fala, cada um foi chamado para uma coisa. Então, hoje minha esposa, ela é pastora. Mas eu necessariamente não sou um pastor. Porque Deus não me chamou para ser um pastor. Deus tem outra coisa para mim. Mas que complementa nossos dois propósitos. E é isso que talvez as pessoas não entendem. Ah, não, todo mundo tem... Para ser um missionário, todo mundo tem que pagar. É assim, para ser missionário, todo mundo tem que ir. Mas eu posso ser um missionário aqui, que trabalhe e envie meu dinheiro. Sou missionário. Isso eu queria perguntar para vocês ainda, porque as pessoas têm uma visão, né? Aquela visão de que missionário é aquele que vai para a África, aquele que vai para o Cazaquistão, né? E vai lá sofrer e tal.
tem como ser missionário onde a pessoa tá, tipo no Brasil? Ó, um exemplo que aconteceu com a gente ontem. Uhum. Eu tava programado para ir pro Piauí, agora dia 20, na missão de construir 2 banheiros e cavar um poço pro sertão lá, no sertão, pra um povo. Só que felizmente eu não consegui, porque é longe, e não ia dar tempo de eu chegar em São Paulo para ir pra Uberlândia para ir. Mas o que acontece? A gente levantou recursos. A gente vendeu alguns livros, a gente tava lá no King's Seed, a gente vendeu alguns doces lá, fizemos uma cantina e arrecadamos um valor. Todo o valor que arrecadou, eu não fui, mas o meu dinheiro foi. Aquilo que eu arrecadei que era pra eu ir, tá lá. Vai ser construído o banheiro, vai abençoar outras vidas e foi. Então necessariamente eu não fui um missionário que estive lá, mas uma parte daquilo que eu ganhei, tá lá. Legal. Então, sim, nós somos os missionários aqui. E continuamos em oração por eles. Então eu vejo que existem esses 2 lados. Inclusive eu até tenho um dilema comigo mesmo. Porque eu sempre ouvi falar de missão desde pequeno. Sim. Só que eu nunca tive o desejo de ir. Nunca. Eu sempre falava assim, não, quero trabalhar, quero ter dinheiro e quero abençoar. Sempre. E o ano passado, 2022, Deus tem falado muito comigo sobre eu ir. Algo individual. Sim. Não quer dizer que todo mundo vá. Mas Deus falou comigo. Entende? Algo que eu tinha na minha cabeça que eu não ia, Deus aí falou, não, você vai. Mas eu sei que existem pessoas que não vão. Mas os recursos vão chegar através dela. Por que a gente parar assim? Pra pensar. O missionário, ele não trabalha integral. Como é que ele vai trabalhar? Não tem como. Como é que ele se sustenta? Deus. Mas através de ofertas de outras pessoas. Sim. E a gente tem provado disso. Entende? Então, assim, não sou só eu que sou missionário. Todas as pessoas que investem financeiramente na nossa vida também são. Estão fazendo missões de uma certa forma. Fazendo missão. O que é ser um missionário? Linkando o que é ser um missionário com a anterior, né? Se tem como ser missionário no lugar que tá. Uhum. Atos 8 vai falar, né? E quando recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando a gente fala confins da terra, a gente já pensa no fim, né? Confim, fim. Uhum. Mas a palavra confim não significa fim. Não significa até o fim da terra. Porque primeiro que isso nem existe o fim da terra. Sim. Se a terra é redonda, ela não tem um fim, né? Mas confim significa território, lugar, divisa. Você der um Google simples ali, você vai ver. Significado de confim. Território, divisa, lugar. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Vocês receberam o Espírito Santo, não receberam, igreja? Vocês se tornaram minhas testemunhas porque vocês viram. E vocês sentiram. E vocês foram capacitados pelo Espírito Santo. Então vão ser testemunha nas cidades. Porque Jesus fala de 3. Jerusalém, Judéia e Samaria. E qual é a próxima? A reticência. Todos os lugares, territórios, divisas que vocês estiverem. Ou seja, onde você está hoje? Em Congonhas. Mas aonde? Na igreja metodista. Mas aonde? Morando no centro. Mas aonde? Trabalhando em tal lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu confim. Então, você é missionário ali. Ser um missionário é ser uma testemunha de Deus. É ser uma testemunha de Jesus. Porque a gente entende um ministério, né, de missões, e aí é onde tem os chamados, no caso, evangelistas, porque tem os chamados principais, né, profeta, evangelista, pastor, apóstolo, mestre. Então, o evangelista, ele tem essa característica de ir evangelizar, de ganhar almas para Jesus, de orar por salvação, de pregar o evangelho, mas ele vai e volta. Vai e volta. Agora, um missionário, ele é uma testemunha do agir de Deus. A mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, ela volta missionária. Porque quando ela sai daquele lugar, ela sai... As pessoas precisam saber do que aconteceu. Um profeta falou da minha vida, soube dos meus maridos, soube daquilo que aconteceu comigo, me deu uma água da vida. Ela virou uma missionária. Né?
Então, existem os evangelistas, que são aqueles que vão, mas o missionário, ele é testemunha do agir de Deus. Então, o que é ser um missionário? Você saiu do culto de domingo, Deus falou com você, segunda-feira, repassa aquilo no seu trabalho. Você vê alguém na rua carregando uma sacola muito pesada e você tem ali disponível para poder ajudar? Ajuda. É você ver uma pessoa na rua chorando e você manifestar o amor de Deus e falar assim, posso orar por você? É você passar no mercado e se dispor a ser generoso com alguém. E o Espírito Santo falou assim, hoje você vai deixar a sua compra e você vai pagar a compra daquela pessoa que você não conhece. Isso é ser um missionário. É uma testemunha do agir de Deus. E é muito legal isso porque Deus chama todo mundo para a missão. Talvez a gente não dê ouvidos. Porque é o que a gente tem aprendido, vivido, é a questão da nossa consciência, a nossa mente, né? Porque talvez a gente tá andando na rua, você olha para tal pessoa e você pensa, nossa, eu poderia ajudar aquela pessoa. Eu poderia dar uma palavra para aquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa tá precisando de uma oração. Mas o que a gente faz? Coisa da minha cabeça. A primeira coisa que a gente pensa é da minha cabeça. Mas Deus fala na nossa mente. Sim. E a gente nega isso. Porque a gente, muitas vezes nós não somos, nossa mente não é instigada, não é trabalhada para isso. Porque a gente aprende só dentro da igreja a orar ali, a cantar, ok. A gente não trabalha essas outras coisas, que é a nossa mente. Então eu falo isso porque foi muito legal essa experiência que a gente teve com crianças. Porque criança é um negócio assim, chama muito mais atenção do que um adulto, né? Sim. Então eu já tô pulando algumas etapas, mas a gente estava lá com as crianças, a gente foi numa praça central lá de Ponta Grossa e a gente fez uma coisa chamada Caça ao Tesouro. E eu até então nunca tinha ouvido falar nisso. Separou por grupos, aí as crianças oraram para Deus dar característica de pessoas. Então tava lá, as crianças oravam. O que você viu? Eu vi uma pessoa de óculos. Eu tava orando, veio na minha cabeça uma pessoa com cabelo curto, uma pessoa com uma camiseta vermelha, uma pessoa de short branco, isso. E aí junta, tá, então a gente, isso, beleza, vamos achar essa pessoa. E aí a gente, beleza, saía andar na rua, vamos procurar essa pessoa. Deus falou que é uma pessoa de camiseta vermelha com short branco, de óculos, cabelo curto. Vamos andar. Aí você andava lá, você encontrava a pessoa característica, com essas características. Você chegava, Nossa. conversava, tal. Você ia ver, tipo assim, que a vida da pessoa tava bagunçada, aquela coisa que ela tava precisando daquilo, e você vai lá, faz uma oração. Por quê? Na nossa mente. Deus falou na nossa mente, a gente obedeceu. Não, e o mais incrível era as crianças, né? Porque elas assim, com as crianças, tipo... Foi do mais diverso característica. Teve uma que viu uma bicicleta rosa. Tinha uma menina que viu uma bicicleta rosa. Rosa bem forte. Gente, andamos. Tava lá no meio do parquinho, uma bicicleta sozinha, uma bicicleta rosa, ó. Aí chega lá e fala, de quem que é essa bicicleta? Aí vem a pessoa, pega e fala assim, olha, a gente fez uma dinâmica chamada Caça ao Tesouro, a gente pediu a Deus por característica e Deus me mostrou a sua bicicleta. Você é um tesouro de Deus que foi encontrado. Você estava escondida, mas Jesus hoje te encontrou pra dizer que Ele te ama. E as crianças falando, sabe? E aí a gente para pra pensar, né? Isso só funciona quando tá numa campanha? Deus só fala numa campanha? Num culto. Num culto? Talvez amanhã eu vou sair de casa, vou acordar e falar, Deus, mostra alguém. E aí você vai lá, você pensa numa pessoa totalmente aleatória. Você vai ser Aí você vai na fila do banco, Então, fica lá meia hora esperando e você vai ver a pessoa, entende? né? Ou como a gente disse, algo mais simples. Você tá andando, você dá de frente com alguém, algo vem na sua consciência, sua mente, ore por ela. Mas se falar, coisa da minha cabeça, a pessoa nem vai. Vai que eu vou falar com a pessoa e ela fala que não. Ué, Entende? tudo bem se ela falar que não? Então a gente fica esperando ser missionário só longe. Tipo assim, vou para outro país, vou para um lugar pobre. Ou só num ambiente espiritual. E a gente, propício, né? E fora que a gente, Deus tem falado muito comigo, e tem sido assim, um choque pra nós, né? Porque geralmente quando a gente fala em missão, a gente pensa o quê? Gente pobre, não é? Gente pobre, é isso. Mas Deus tem falado conosco de um povo que não é pobre, de dinheiro.
Mas hoje é um povo que não tem nada de Deus. Sim. Que é o Reino Unido. Sim. Porque John Wesley é da Inglaterra. Então, Sim. assim, o cristianismo começou ali, praticamente, ali na Inglaterra, naquele lugar. Hoje, os mais velhos conhecem até, sabe? Você fala, Jesus, já fui na igreja quando era pequeno e tal. Só que se você conversar com um adolescente, com uma criança, quem que é Jesus? Quem que é esse? É um cantor? É um ator? Porque elas Não tem nem não noção. conhecem. E você fala, posso orar por você? Muitos vão te xingar, zombar da sua cara. Então, e a gente fala, pô, mas não são pobres. Vou fazer missão para esse povo? Eles não precisam de nada. Entendeu? Porque a gente ia pensar, vou lá na África, vou levar alguma comida, vou orar. Não. Então tem um povo que está sedento. Entende? Um povo que precisa que alguém vá. E também são diversas formas, né? A gente fala, hoje lá na Inglaterra tem um grupo que a gente conheceu, que a forma deles evangelizar, eles têm uma banda de rock. Então eles vão nos festivais, e uma galera que anda de skate, então eles andam em conjunto, porque assim ele consegue atingir o coração das pessoas. Legal. Porque é diferente da gente. Porque aqui, dificilmente, se você for de Congonhas, ou sei lá, vamos lá mais longe, sei lá, Londrina, até São Paulo. Você chega a encontrar alguém e falar, viu, posso orar por você? Ela vai falar, pode. E vai fazer assim, vai ficar te olhando, né? Sim. Deixa eu dar só uma cortada rapidinho. Esse é o Isaac. É o intervalo. Não é só que não. Quem te chamou aqui? Não é só que eu sou carro. Você é o carro? Ele tem autismo. Agora. Me dois. Ô, Isaac, dá um oi pra ele. Veja só. Olha aqui. Veja só. Eu tô vendo. Veja. Você não tá vendo que a gente tá no meio de um podcast? Eu dou raio. Deixa eu ver disso. Hein, Isaac? Você não tem vergonha, não? Oh, Você não tem vergonha, Isaac? oi, pai. É boia? É, agora vai pra lá. Matheus. Deixa eu chamar. Oh, Matheus. Eu tenho uma Vamos pergunta lá. sobre isso. Vamos Israel, vem aqui. Então, sobre esse assunto que você estava falando, eu acho interessante, porque tem gente, e muitas vezes que não é da igreja, não tem muito entendimento sobre missão, sobre missionário. Uma coisa que eu queria perguntar, então, missionário não é só aquele que faz boas obras. Tipo assim, o que eu queria que vocês ensinassem pra gente que está assistindo, pra mim, qual é o objetivo da missão? É levar, tipo, facilitar a vida das pessoas? É tipo ser alguém legal? Entendeu? O que é? É você ir lá e construir um banheiro? Esse é o objetivo final? Porque se for, a missão só serve pra gente pobre. Agora, se a missão não for só isso, o que é? Qual é o objetivo da missão? O objetivo da missão é Cristo, né? Fazer Jesus ser conhecido. Fazer Cristo conhecido. Yes. Então, assim, aí é o que eu falo, o princípio é esse. Sim. A forma com que a gente vai fazer isso São dá diversas. mais diversa. Entendeu? É. Então, Jesus, ele manifestou o amor de Deus curando um cego. Mas Certo. ele também manifestou o amor de Deus pedindo água para uma mulher. Né? Jesus também manifestou multiplicando pães e peixes. Porque, né? por exemplo, Então, a forma dá mais diversa. um exemplo aqui. Se você não fosse cristão, uma forma de eu atingir o seu coração é o quê? Fazendo parte daqui, vindo fazer parte do seu podcast. Sim. Por exemplo, o cara veio aqui, o cara deu importância pro meu trabalho, Sim. entende? Eu vou estar acessando seu coração dessa forma. Sim. Você já vai... Agora, simplesmente eu te conhecer na rua, você falar de Jesus pra você. Tipo assim, mano, e aí? Beleza, ok. Mas se eu entrar na sua cultura, nas coisas que você tem conhecimento, você vai estar mais aberto pra isso. Então, por isso que eu falo do banheiro ali. Porque aquelas pessoas pobres ali, elas não têm. Então, a gente vai acessar o coração delas com algo que é necessário pra elas. Sim. Então, poxa, eles saíram lá da cidade deles, se importaram em fazer isso pra gente. E a gente não pega e fala assim, olha, viemos construir um banheiro pra vocês e é isso, galera. Usem bastante. Não, Jesus. olha, Deus mandou a gente aqui pra isso. Entendi. Porque por nós mesmos não viríamos, Sim. entendeu? Então, assim, algo muito claro e pra gente dar nome às coisas, o que é cristianismo? É uma ação que leva a Cristo. É isso. Humanismo, ativismo, social,
Ação social. Sim. Atingir o ser humano. Então, se eu te entrego uma cesta básica no nome da prefeitura, isso é social, isso é humanismo. Tô cuidando de você como ser humano. Sim. Agora, se eu te levo uma cesta básica no nome de Cristo, isso é cristianismo. Isso é missão. Isso é missão. Missão. Porque eu não estou levando só para suprir a sua necessidade. Mas, além de suprir a sua necessidade, eu estou dizendo que tem um Deus que se importa com você e Ele me trouxe aqui. Então, não é só suprir uma necessidade física, mas também a necessidade física. Porque, por exemplo, você vai evangelizar na Coreia do Norte. Você não vai evangelizar. Sim. Se você falar Jesus, se você falar posso orar por você, você vai ser morto em Torturado. 30 segundos depois. Como que você evangeliza? Fazendo ações. Pô, como é que esse estrangeiro veio aqui, comprou na minha venda e me deu a mais? Nossa, como que esse estrangeiro foi gentil? Por que que ele é assim? Por que que ele é assim? Por que que ele é educado? E aí eles vão te perguntar. Desperta a curiosidade. Por que que você é assim? Eu sou assim porque Jesus me fez assim. Pronto. Sim. Abriu visão. Entendeu? Então, a forma, às vezes, de acessar o coração é numa ação social, é através da língua. Entendeu? Porque todo mundo acha que, missionário, então, ele tem que saber espanhol e inglês. Ou inglês. Tá, Sim. mas se você vai para um povo específico, você saber a língua daquelas pessoas Muito mais fácil. acessa o coração. Entendeu? Igual, vem um gringo pro Brasil e você sabe falar inglês. Se você comunicar com ele em inglês, ótimo. Mas se ele chegar falando português, como que você aprendeu português? Por que que você aprendeu a minha língua? Sim. Né? Então, evangelizar, a missão, além de um país laico, além de um país livre, ela é assim que ela funciona. Você agir para que eles te perguntem, por que você é assim? Aí você poder Legal. falar, é Cristo. Sim, de tudo que a gente conversou, veio, claro, uma mensagem assim. Então, missões seria uma mensagem praticada, uma mensagem prática, Sim. que é colocada em prática. Porque, por exemplo, um dia um rapaz me parou na rua, eu tava meio assim, angustiado. E ele chegou pra mim e falou assim, Pai do Senhor, irmão. E aí já me animou, né? Eu já falei, já queria bater um papo com ele, mas daí ele pegou, virou as costas e foi embora. E tipo, me deixou mais mal ainda. E, em vez de me deixar em paz, me deixou mais com raiva ainda. Então, às vezes, não é só falar, né? Mas é praticar, é fazer alguma coisa. É mais do que falar a paz, é transmitir a paz. Né? Mais do que falar Jesus te ama, é mostrar esse amor de Jesus. Então isso seria fazer missão. Fazer missão é cumprir o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. E ó, pra você ver, a gente vive. Esse ano passado, né? A gente tá em São Paulo agora. Então a gente vive uma realidade um pouco diferente, né? Porque a gente vive praticamente assim. Praticamente 90%, 80% oferta, né? A nossa vida. Porque ela não pode trabalhar, porque ela tem que estudar. Então a gente mora dentro da universidade, né? Junto com alguns rapazes solteiros, umas moças solteiras, cada um nos seus alojamentos. E algumas casas para casais. Então a gente tem alguns vizinhos casados. E é muito interessante isso, porque lá todo mundo, tipo, saiu da tua cidade, saiu da tua terra, foi para São Paulo, largou tudo que tinha para tirar esse tempo de estudo. Ok. Então todo mundo lá tem essa, digamos assim, essa falta do financeiro, né? Sim. É bem escasso. E teve um dia que a gente estava em casa, almoçando. Detalhe, a gente, só nós dois, nós não temos filhos, porém nós adotamos um rapaz de 20 anos lá, que almoça todo dia na nossa casa. A gente nunca pediu R$1 pra ele. Deus nunca deixou faltar. E aí tinha um dia que a gente tava lá, a Marcia terminou lá, foi fazer o almoço. Ela viu que em casa tinha meia calabresa e um arroz pra gente fazer. Tipo assim, a gente tá acostumado a comer a carne aqui, tudo direto. Tipo assim, o brasileiro é isso. Sim. O brasileiro não precisa ser rico pra ter uma carne todo dia na casa, não é? Sim. Um ovo. E a gente não tinha, é o que a gente tinha. E deu um aperto no coração, sabe? Poxa, sei lá, dia de semana a gente tá aqui, não... Isso, para nós três. Fizemos, com muito amor e carinho ela fez, colocou a mesa, entrou nós três na mesa assim, pra almoçar. A gente foi almoçar, veio um casal, a vizinha bateu na porta assim, falou assim, gente, vocês almoçaram? Não, estamos almoçando agora. Vamos começar a almoçar. Não, porque eu fiz uma lasanha pra gente, eu vim trazer pra vocês também. Pô,
maravilha. Entendeu? E é isso. Teve uma outra vez que aconteceu o seguinte. Nós recebemos ofertas e a gente tenta sempre sim. A gente sempre separa um valor para abençoar alguém. Uhum. Deus coloca todo mês uma pessoa. A gente estava vindo do culto de domingo à noite. E Deus colocou no nosso coração uma pessoa, né? Falou pra Marjorie, eu falei, não, é isso. Ela falou assim, isso era 11 da noite, a gente chega tarde, né? Que é longe. Ela falou assim, vamos levar lá pra ele. Eu falei, não, tarde, deve estar dormindo já. Amanhã a gente leva, até porque ele não vai fazer nada com dinheiro agora. Beleza, passou. Outro dia, beleza, tal. A gente tava quase na hora do almoço. Ele passou assim, ó, aqui no corredor, na frente de casa, mora tudo do lado do outro, né? E eu chamei, viu, vem aqui, vem aqui. E aí, a gente falou pra ele, falou, a gente queria dar uma oferta pra você que Deus colocou no nosso coração. A gente queria te dar. Ele, tipo, emocionado, falou assim pra gente, então, vocês sabem, minha esposa tá grávida, né? Preciso comer algumas frutas, alguma coisa. E eu não tenho R$1. E eu tava indo no mercado agora, porque Deus falou pra eu ir. Nossa. Entende? O que é a missão? Sim. Aqui e ali. Um dia a gente tava precisando. Sim. No outro, a gente pôde abençoar outras pessoas. Então a gente vê a missão dessa forma, sabe? E eu vejo que, como você tinha perguntado, mas não é só construir dinheiro, mas é falar de Jesus. E como que eu falo de Jesus se eu não vou? Entendeu? Sim. Se eu não prego. Se eu não né? prego. Mas e aquilo? Se eu não vou, outras pessoas vão. O ano passado, agora 2022, tem um casal de amigos nossos que foram pra Turquia. Trabalhar com crianças, né? E Crianças lá, refugiados lá. Eu e a Marjorie não fomos, fisicamente. Mas uma parte do que nós tínhamos foi. Sim. Entende? Então, eu me sinto como parte da missão. Então, para quem vai ouvir esse podcast está ouvindo, se pergunta, eu tenho uma empresa aqui, eu não vou, tem como eu sair mas eu não me sinto missionário por conta disso. Mas se você abençoar alguém, você é um missionário. Mas não é só o financeiro, é o coração. É o coração, sabe? sim. Porque a missão, ela não precisa de patrocinadores, como uma empresa, como um time de futebol precisa para ir para um país, para jogar lá. Sim. Né? A missão, ela precisa de um coração missionário. Então, hoje talvez um pastor da igreja local, ele não vai deixar a igreja dele, o rebanho dele, para ir lá para a Turquia, para ir para a Inglaterra, para ir para a África, para Gana, sei lá, para o país que for. Mas ele pode motivar pessoas ali. Porque a missão, né, como Isaías sempre fala, é preparar o caminho para o Senhor. Então, tudo que eu posso fazer para preparar o caminho, para que Deus venha, para que Jesus venha, para que o reino de Deus se estabeleça, é o que eu preciso fazer. Então, se é as minhas finanças, eu vou pôr. Se é a minha motivação, eu vou pôr. Se é ajudar alguém numa conversa, porque às vezes a gente fala assim, fazer missão é ir e financiar. Não, mas é também clamar. Porque o missionário, quando ele está no campo, ele sofre, gente. Sim. Sofre depressão, sofre ataque, sofre ansiedade. Poxa, o cara largou tudo. Ele chega lá, tá falando de Jesus e o país tá querendo acabar com a vida dele. Sim. Entendeu? Tá sendo perseguido. Tá vendo pessoas da igreja dele morrendo. Imagina o choque psicológico. Então é também, na sua profissão, você se dispor a trabalhar, né? Hoje a Igreja Metodista, ela tem uma parceria com o Ministério Nação da Cruz, que é uma agência que facilita a ida de missionários para o campo. E esse ministério ele precisa de psicólogos que se disponham a atender os missionários que estão no campo. E isso é uma missão. Médicos, né? Como o Barco Hospital, que também tem da Igreja Metodista de Londrina, que vai para o Amazonas, que vai para a parte, né, mais do Nordeste, trazer essa assistência médica para os ribeirinhos, né, para as pessoas. Então precisa-se de pessoas que não simplesmente ajam, né, nessa missão integral de ir, de ser o missionário, mas na sua profissão, no dom que Deus te deu, no talento que Deus te deu, você também usar aquilo para Deus, né? O missionário, ele é meio doido da cabeça? Todo cristão é, né? Pensa meio por não, Paulo. acho que completo, né? Nossa, porque porque assim, eu acho que tem lugares que é muito mais fácil você fazer missão. Sim. Tem outros que é muito mais difícil, tem outros que é loucura, né? Que é outros que a pessoa vai pra morrer, né? É igual teve uma frase que eu vi que
que um brasileiro falou para um missionário, a gente vai orar por vocês aí, né? Daí o missionário respondeu, não, é nós que vamos orar pro cristianismo de você, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas é interessante, né? Porque aqui é tão fácil e às vezes a gente não faz. E lá as pessoas estão morrendo fazendo, né? Por fazer. Mas sabe o que é louco nisso? Porque assim, não é a nossa vontade. Uhum. Porque se for pela nossa vontade, a gente vai, a Marjorie vai terminar a faculdade ali, eu vou continuar com o meu emprego, que eu trabalho, e ela vai assumir uma igreja, eu vou ajudar ela com o ministério pastoral, vou ter meu trabalho e ficar o resto da vida nisso aí, entendeu? O que é mais cômodo, né? Muito mais Mais cômodo. gostoso. Agora se eu for ouvir pro que Deus me chamou, entendeu? Tem que largar tudo, ir pra um outro país, tipo, uma cultura totalmente diferente. Uhum. E eu entendo assim, que quando Deus chama, é específico para cada um. Porque a gente, nessa semana também com as crianças que a gente teve, Uhum. as crianças acessaram o coração de Deus e respeitam a missão, sabe? E Deus chamou criança, Deus falou com criança lá para a Arábia Saudita. A criança falou, tipo, nem sei onde é isso, mas Deus falou para mim. Teve outra criança que chamou para a Ucrânia. Ela assim, tipo, nem sabe o que está acontecendo, mas Deus chamou. Nem sabe quando, Nem que sabe jeito, quando, como né? vai, entende? Eu falo assim, conversei com algumas pessoas, né, eu falo aberto sobre isso. Deus tem me chamado para a Inglaterra. Deus tem me chamado para aquele povo. Sim. Aí fala, pô, mas a Inglaterra entendeu? Uhum. Mas Deus tem me chamado para isso. Se Deus tivesse me chamado para a África, eu ia orar e ia também. Se Deus Sim. me chamasse, sei lá, para a China, eu ia orar e ia também. Sim. Então eu vejo que Deus chama pessoas específicas. Deus ama a Inglaterra da mesma forma que ele ama a África. Com certeza. Não existe diferença. Então, Sim. tem outras pessoas que ele chama simplesmente pro Brasil. Entendeu? Sim. Esse é o meu povo. E é aqui, que é o caso da Marjorie. Agora, você vai para a África, a receptividade, né, a forma com que eles recebem o evangelho é muito bom. Agora, você vai para a Europa, você tá ferrado. Porque lá eles não ligam pro evangelho, né? O Deus deles é o dinheiro. Né? Sim. Então, você vai falar de Deus lá, é igual o apóstolo Paulo fala, né, que para os gregos a cruz é uma loucura, né? Mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Mas como é que você vai explicar para um grego da época que o nosso Deus morreu numa cruz? Cara, não faz sentido. E você tem que ser louco. Você tem que E ser louco e tem que, assim, abrir a sua mente para que Deus te dê caminhos além daquilo da sua cultura, Sim. né? Porque é a mesma coisa eu chegar lá na Ucrânia, que tá tendo uma guerra, e falar assim, olha, o nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de batalhas. Eu falo, meu Deus, chega disso, não quero não. Já basta a Rússia que tá me atacando aqui, não. Agora se eu chego e falo assim, olha, o nosso Deus é um Deus de paz, Sim. o nosso Deus não deixou de ser um Deus de guerra. Mas ele é o Mas é a príncipe da forma paz. com que eu comunico. É. O lugar que faz sentido, Sim. entendeu? Eu chegar pra um lugar onde o povo tem sede e falar assim, olha, o nosso Deus é a água da vida. Pô, faz sentido. Contextualiza, né? Sim. Então essa forma de comunicar, você precisa abrir a sua mente E e entender a cultura. E basicamente é isso, é que ela falou, diversas formas. E a gente precisa entender essas formas, estarmos sensíveis. Eu acho que esse é o jeito de a gente acessar a missão, entende? Porque um exemplo bobo também que a gente até entrou em discussão lá, a gente ficou, poxa, o que acontece? Uma criança que não cresceu com o pai, uma criança que foi abusada pelo pai, como é que você chega pra ela e fala, Deus Pai? Ela fala, eu odeio meu pai. Tem meu pai. Pai é a pior coisa, entende? Então são as formas da gente acessar o povo, entende? Sim. Então fala, ser missionário, beleza, é ir. É fácil, só vamos. Mas a gente precisa saber como, saber o povo que a gente vai e estudar como a gente falar com essas pessoas. O que aconteceu, tem acontecido comigo. Deus tem que falar a respeito da Inglaterra. Como eu disse, a forma deles acessarem lá hoje é através da música. Sim. E aí pra mim, cara, tudo a ver comigo a música. Sim. Só que eu sempre tive aquilo, pô, música pra mim, música cristã cantada, é música cristocêntrica, que fale diretamente de Jesus, exalte o nome de Jesus, eu sempre tive isso.
Até em composição de música, eu falo, eu vou escrever, pra mim eu tenho que escrever uma música que vai exaltar, eu não quero escrever tipo assim, do meu dia, do que eu tô passando, sabe, uma depressão frequente. Não, pra mim tem que falar exatamente de Deus. Eu sempre tive isso comigo na minha cabeça. Certo. E aí eu descobri que lá, obviamente, você não pode cantar músicas assim. Entendeu? E aí? Não, você não pode cantar isso, eles não vão entender, eles Sim. vão, sabe? Não vamos ouvir. Não vão ouvir. Sim. Por mais que a melodia seja uma melodia boa, eles não vão ouvir. Então hoje existe uma banda lá que é de uma escola de evangelismo que tem. Essa banda ela faz música evangelística. Então ela canta músicas do cotidiano, do dia, exaltando o nome de Deus. Não falando diretamente de Jesus, Sim. mas o cotidiano que exalta. Uma mensagem subliminar. Porque aí eles vão ouvir e eles vão falar, poxa, mas vocês têm de diferente, tipo, estão aqui com a gente, sabe? Traz uma paz essa música. E eu vejo que isso é um outro ponto que talvez impedem as igrejas também dessa questão do evangelismo. Sim. É as igrejas que proíbem de ir nos lugares. Por exemplo, um jovem não pode sair, talvez numa balada assim. Entende? A igreja não... Se o pastor ficar sabendo, você tá de banco e tal. Sim. Obviamente que assim, esse é um contexto polêmico. Sim. Porque vai da sua intenção. Sim. Às vezes o cara usa de desculpa pra tá lá. Tô indo pra evangelizar. Tô indo pra evangelizar. Daí vai nada, tá lá só Entendeu? pra curtir. Chega assim Só que aquele negócio. Se alguém não for, Jesus não vai. Aquele lugar não vai ser alcançado. Não vai ser alcançado. Mas Jesus não é nesse lugar, ele fica na porta. Eu já vi isso, Sim. Eu já vi isso. Gente, é mentira. Mas existe um processo? Sim. Por exemplo, existe eu gosto sempre de separar 3 frases, né? Tipo, o vinde a mim, o vinde após mim e o ide. Acho que esse é um processo interessante, né? A diferença de discípulo para missionário. O discípulo está num processo de aprendizado, o missionário já está num processo de envio. Então, às vezes o cara se fala assim, não, agora eu sou um missionário, né? E às vezes ele não passou pelo processo de discipulado, né? Então, essa que é a pegada. Por que você está indo, né? Qual o propósito? Você está preparado para ir? Então, tem lugares que se o cara for, ele não volta. Isso é real. Então, ele vai para evangelizar, mas quem ganha ele Então Satanás. requer um cuidado muito grande isso. Mas não é algo que deve ser descartado pelas igrejas. Com certeza, não. Porque as igrejas preferem ficar assim, vamos ficar só a gente aqui. Aí não precisa ter um discipulado, não precisa ter uma escola dominical, não precisa ter um acompanhamento de perto, entendeu? Só de culto de domingo, de quarta e de sábado tá bom. Aí você cria tua fezinha aqui, ok. Existe muito preconceito na igreja. Tipo, a igreja não consegue entender que as pessoas estão num processo. Tipo, ela olha a pessoa num estado de pecado ali, de podridão, ela já faz aquela cara de eu e essa pessoa, nossa, entendeu? E isso afasta as pessoas. Tá um nível abaixo de mim, né? É Porque eu já fui isso. lavada em remigo, então Sabe, eu sou... eu tava falando, eu ministrei domingo na igreja, eu falei sobre, tem um versículo que diz assim, se Jesus fala, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. E cara, esse versículo fala do seu jeito de olhar as coisas. Eu nunca tinha entendido isso. Mas o jeito de olhar, não só as coisas, o jeito de olhar as pessoas. Tipo, Jesus passa, ele vê Levi sentado na mesa de coletoria, ele fala, segue-me. Como que um cara fala, segue-me, e depois vai comer na casa de um cara igual Levi, que era um pilantra, cara? Mas Jesus não via um pilantra, ele via Mateus, o escritor do primeiro evangelho. Né? Você pega José de Arimateia, ele foi lá e pediu o corpo de Jesus, mas o corpo de Jesus estava horrível de feio, estava todo machucado, todo cuspido, né? Estava fedido. Mas eles pegaram o corpo, eles não viam só aquele corpo ali, eles viam uma promessa que iria se cumprir. Né? Então, é muito importante a igreja se posicionar dessa forma. Porque hoje, o que eu vejo, a própria igreja, ela repele as pessoas. Né? Por que a igreja não vai numa balada? Porque ela vai ver uma pessoa rebolando lá, ela fala, tipo, ela não vai ter maturidade para ser luz no meio da treva.
Você entendeu? Ela não vai ter aquele entendimento. Cara, ela tá fazendo, mas eu não tô fazendo. E ela tá fazendo, mas eu não vejo, eu não vejo uma mulher qualquer. Eu vejo uma missionária. Sabe? Sim. Isso é interessante. E Mas detalhe... o que é as trevas? Ausência da luz. É. As trevas é a ausência da luz. Mas, ó, um Então, detalhe... por que tem treva? Porque a luz não tá ali, a luz não tá brilhando, Sim. a luz não tá sendo manifesta, né? Um detalhe que você falou aí, o crente vai lá e vê, tipo assim, nossa, olha com olhar de desprezo. Sim. Essa pessoa que faz isso, possivelmente vai ser a mesma que vai dar do outro lado daqui a um tempo. Sim. Porque eu gosto de lembrar assim de Pedro. Pedro não era convertido. É. Para algumas pessoas pode ser um choque isso, ouvir que Pedro não era convertido. Pedro era discípulo. Pedro andou sobre as águas. Pedro estava com Jesus. Mas ele não era convertido. E Jesus deu exemplos disso. Sim. Pedro, você vai me negar. Uhum. Pedro, você vai me negar. O que Pedro fez? Negou. O fato de você viver milagres, de você estar na igreja, de você passar anos, nasci na igreja, não faz você totalmente convertido. E é o que eu vejo que acontece com essas pessoas que estão na igreja. Só dentro da igreja. Infelizmente, é uma realidade que dói. Porque a gente já passou por igrejas e gerações. Na Uhum. nossa geração, quantas pessoas que eram de dentro da igreja que não estão mais hoje? Porque só ficaram dentro da igreja. Você conhece? Vixe, muito. Também conheço muitos. Mas conhece muitos. Pessoas que não pode ir pra fora, entendeu? Sim. Não pode sair daqui, tem que ser aqui, ficar aqui, tem que ser o crente aqui. Entendeu? Deu um tempo, saiu fora. Ela tá do outro lado Tipo, hoje. ficaram muito pior, né? Tipo, viraram muitas, né? Uhum. Viraram a casaca, assim. Então, assim, esse que é eu vejo que é a minha grande crítica com a igreja hoje. É essa concentração dentro dela. É tudo pra mim, tudo pra igreja, tudo ali, tudo ali. Entende? Sim. Então, e a gente faz essa crítica, meio até às vezes que contraditório, né? Porque a gente vive essa vida, né? A gente Tipo tá assim, dentro a gente da tá igreja. dentro da igreja. O nosso ministério é dentro de uma igreja. Uhum. Entende? Só que mesmo assim a gente faz essa crítica hoje. Então a gente fala, não adianta ficar dentro da igreja. E aí talvez, né, tenham pessoas que vão assistir e vão falar assim, então eu entendo essa visão, eu concordo com você, então não tem nenhuma igreja que serve pra mim, Uhum. não vou mais na igreja, porque o meu pastor tá fora da visão, Sim. minha liderança tá fora da visão, minha igreja tá fora da visão. E aí, como que eu faço? Vou viver em casa então, e aí vai usar aquela famosa frase, eu me relaciono com Deus em casa. Uhum. Isso é antibíblico, né? Uhum. Então, assim, não importa o posicionamento do outro. Importa como eu enxergo a Sim. visão do reino de Deus. Porque se o meu pastor está fora da visão, mas eu estou na visão, eu sou uma ovelha de Cristo, da mesma forma que o meu pastor é uma ovelha de Cristo. Sim. E aí, Cristo é o pastor da igreja. Então, se talvez um homem ou uma mulher que está ali dentro da igreja, uma liderança, está fora da visão, e você está na visão, Cristo permanece sendo o cabeça da igreja. Então, permaneça no lugar e busque em Deus qual é o lugar que você precisa estar para que você seja agente de transformação, né? Porque Jesus não chama os discípulos para abrir uma igreja. Uhum. Jesus chama os discípulos para serem agentes de transformação. E fala assim, olha, vocês vão caminhar comigo, vocês vão receber a visão de Deus, o Pai, através do Filho, e aí vocês vão transmitir isso. Sim. Então, por mais que o meu pastor esteja fora da visão, não me permita fazer parte da liderança da igreja, eu não tenho um grupo de discipulado, em algum momento, na minha igreja, alguém vai vir falar comigo. Sim. Vai ter alguém que vai estar com o coração aberto para me ouvir. Pode estar a igreja inteira, 500 mil membros contra mim, mas vai ter alguém que vai ouvir. E aí, a partir daquela pessoa, não vai ser só mais um, vão ser dois. E esses dois podem ir mais dois, e mais dois, e mais dois. Sim. E Deus agir através da nossa vida para transformar. É o que a gente vive hoje, né? Então, talvez a igreja local que a gente está hoje não tenha a visão de missão, a visão do reino de Deus, mas a gente tem. Sim. Então, a gente pode influenciar pessoas. Quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos, eu morava em Rolândia, perto de uma igreja bem grande lá. E aí, minhas primeiras experiências com Deus foi nessa época. Eu comecei assim a ouvir o Espírito Santo dentro de mim, falando assim na minha mente. E um dia eu entrei no culto e o Espírito Santo falou comigo, eu vou te fazer sentir
o que eu sinto com a adoração de algumas pessoas. E aí eu entrei dentro da igreja e eu comecei a sentir ânsia de vômito, eu comecei a passar mal. E foi ali que eu comecei a ver, porque até então se você falasse mal de qualquer pastor, eu ia brigar com você, mas feio. Se você falasse Silas Malafaia, fala alto, eu ia falar, não fala do Silas Malafaia. Né? Porque ele é um homem de Deus, nossa, ele é uma benção. Se você falasse de qualquer igreja, eu ia me revoltar contra você. Só que de repente, o próprio Deus estava me mostrando que a igreja não era tudo aquilo que eu achava. Eu me revoltei. Cara, me revoltei. Daí eu comecei a pregar contra a igreja, contra o sistema. A igreja é um sistema, e não sei o que, e tadinho de mim, né? Um verminho de Jacó. Um nada, um zero à esquerda. Alguém que ouviu a voz do Espírito Santo, mas não teve maturidade e discernimento para entender aquilo. Né? Não teve humildade. Interessante, né? Daí você vai crescendo, você vai passando por dificuldade, você vai enfrentando medos, você vai enfrentando fracassos e você se torna mais humilde, né? Então, e aí você aprende. Então naquela época Deus falou comigo não para me revoltar contra a igreja, mas para eu transformar a igreja, ser um agente de transformação ali dentro, para eu ministrar sobre verdade, sobre graça, né? E eu não tive esse discernimento. E às vezes as pessoas estão buscando experiências com Deus, né? Estão buscando o poder de Deus, mas não estão entendendo o coração de Deus. Sim. Né? Então isso é muito importante. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, já indo pro final, mas que eu acho muito interessante, a gente falou muito sobre missão. Eu já fui missionário, né? Já estive no campo missionário. E quando nós começamos a fazer missões, hoje eu estou vivendo a gente faz missão, mas não da forma que vocês fazem hoje. Então ali 100% integral e tal, vivendo um chamado. Mas é interessante quando você está nesse campo missionário, vivendo esse propósito, debaixo dessa direção de Deus, você vive muitas experiências com Deus, né? Isso é viciante, é um negócio muito da hora. A gente não tinha comida em casa, como você estava contando, e gente chegar na porta de casa e falar, ô família, trouxemos comida aí pra vocês, Deus mandou. Então, não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, Deus está mandando pagar seus 2 aluguel que tá atrasado, sem saber. Então, esses milagres que a gente vive é muito legal, muito gostoso. E tem uma frase que eu gosto muito, do Luiz Hermínio, que ele diz assim, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. E eu acho que o missionário, ele vive muito isso. Ele vive uma vida não de fazer perguntas para Deus, mas de ouvir Deus respondendo as suas respostas. Igual aquele menino, ele saiu da casa dele para ir no mercado, porque Deus falou, vai no mercado. Se ele questiona Deus ali, ele não vai no mercado. E Deus não teria respondido a resposta dele. Sim. Então, o que vocês poderiam dizer sobre isso? Sobre essa vida missionária, sobre esse responder a Deus? Assim, eu acho que na verdade essa vida missionária nossa começou no nosso casamento. Sim. Detalhe. Porque Deus falou pra gente casar, a gente tava noivo fazia 1 ano e meio quase, né? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, menos de 1 ano e meio. A gente tava noivo e Deus falou que a gente precisava casar, a gente organizou nosso casamento com 3 meses. Praticamente a gente ganhou tudo, até um carro a gente ganhou no nosso casamento, pra você ter uma ideia. Nossa. De ganhado mesmo. Ganhei um terno do jeito que eu queria, ela ganhou o vestido dela, ganhamos o local que a gente casou no resort que a gente sonhou que ia casar. Nossa. Ganhamos tudo. Basicamente é isso, resumindo, porque isso quem sabe fica para um próximo podcast. Mas aí quando a gente casou, a gente foi morar em Cornélio. Beleza, a gente tava morando num loftzinho lá, todo mobiliado, porque nossas coisas estavam em São Paulo, a gente sabia que ia embora. Eu trabalhava numa empresa em Cornélio, ganhava razoavelmente bem, pra minha idade e pra cidade. Sim. Ela também trabalhava numa loja lá, às vezes ela ganhava até mais que eu por conta de comissão. Resumindo, a gente tava super bem financeiramente. A gente conseguia comprar nossas coisas, a gente conseguia comprar comida toda semana, comer fora, e era isso. E aí, me pergunto uma coisa, o que é viver pela fé? Quando a gente fala, eu vivo pela fé, o que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça? Não tinha comida e alguém me trazendo, não é? Sim. Você vê pela fé. Sim.
a gente experimentou um outro lado. Chegava o dia de semana, a gente chegava do trabalho, a gente tinha nosso dinheiro na conta ali, falava, poxa, que vontade de comer uma pizza hoje. Uhum. Alguém abençoava a gente com dinheiro. Mas a gente tinha dinheiro. Mas a gente tinha dinheiro. Nossa, eu tô querendo comprar tal coisa. Alguém ia lá, abençoava a gente. A gente tinha dinheiro. Entende? A gente viveu pela fé de outra forma. A gente viveu a fé na abundância. Nossa. Mesmo a gente tendo, Deus ainda dava. A gente tinha condições de comprar, mas Deus dava pra poupar. Entende? Sim. Pra dizer assim, não é na força do seu braço. Não importava se eu Não é trabalhava naquilo que nada. você faz. Não é porque Deus queria dar coisas materiais, não é isso. Mas a lição que a gente teve dessas provisões de Deus foi isso. Não é na força no seu braço. Porque se eu dou pra você quando você tem, você acha que eu não vou te dar quando você não tiver? E aí, Entendeu? E aí quando a gente teve que deixar tudo mesmo, pra ir pra São Paulo, pra viver com R$800, que não dava nem pra pagar o mercado do mês, a gente não teve medo. não. E a gente já não tava... teve aquele testemunho de falar assim, ai, eu não queria ir, ai, porque foi muito difícil. Não. Como a gente teve essa experiência com Deus, o que a gente falou? Guilherme, Deus tá falando, a gente Vambora. vai e Deus vai cuidar. Como? Eu não sei, não tenho mesmo, mas eu vou feliz. Porque é um prazer renunciar por Deus. Então o testemunho já não é mais aquele da vida missionária ser aquela misereza, aquela melancolia de falar, ai, nossa, mas é tão triste, ai, porque eu passei fome, e aí o meu vizinho me trouxe uma comida, mas eu continuei passando fome. Não! Cara, eu deixei tudo por amor a Jesus. E eu aprendi a viver contente, dormindo numa cama e dormindo numa pedra, como Paulo fala, isso, né? Uhum. Tendo Tudo um posso. banquete pra comer e tendo ali o arroz com calabresa. Mas tá feliz, Sim. porque eu não tô sofrendo por mim. E não é sofrimento. Não é sofrimento. É prazer de abrir mão de tudo que eu tenho por amor a Cristo. Porque Ele se entregou totalmente. Então toda a minha entrega não vai ser inteira como foi a de Jesus. Então assim, não é sofrimento, cara. E eu falo assim... É uma alegria, é um privilégio, sabe? É um privilégio obedecer. É um privilégio falar assim, cara, tô passando necessidade física? Tô. Não tenho tudo que eu quero? Claro que não. Mas eu continuo muito feliz. Porque as coisas dessa terra não hão de se comparar com a glória que há de vir. Então, quando o cristão ele tem a visão do reino de Deus, ele sabe que eu não preciso de nada do que é aqui, do que vem daqui. Porque a minha morada tá no céu, a minha morada é a glória. E se eu tenho essa convicção da minha salvação, eu quero que outras pessoas tenham. Então, quando eu pregar, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar da obra da cruz. Pode ser uma pregação sobre dízimo, mas em 5 minutos eu preciso pregar a obra da cruz. Pode ser uma pregação sobre viver em unidade, para a igreja, para a gente crente, mas em algum momento eu preciso falar da obra da cruz. Porque sem a cruz, nada disso vale. Sem a cruz, a unidade é só conversa, sem a cruz, dízimo é só conversa, sem a cruz, o evangelho é só conversa. E É só assim, uma história. eu acho, e para fechar assim, a palavra é obediência. Porque a gente fala, nossa vida tudo é baseada no propósito. E uma palavra. A gente recebeu uma palavra para ir. A gente obedeceu. A gente poderia estar em Cornélio até hoje, trabalhando, vivendo nossa vidinha ali. Mas será que está vivendo o propósito de Deus? Eu creio que Deus estaria com a gente, abençoando a gente, como Ele abençoou. Sim. Mas nós não estaríamos fazendo a vontade que Ele preparou pra gente. Então hoje a gente está em São Paulo, a gente fala, tá financeiramente mais difícil? Tá, Sim. mas a gente está vivendo aquilo que Deus preparou, a gente está feliz, a gente está comendo, a gente está vestindo. E assim, a gente veio pra cá esse final de ano, saímos lá de São Paulo, viemos pra cá, uma viagem bem longa. Gastamos dinheiro? Eu falei, pô, vamos gastar dinheiro, né? Porque é uma viagem longa, gasta, vamos passar dias. Não, Deus tem abençoado, entende? Por Sim. quê? Porque a gente entendeu que essa era a vontade dele. E o que a gente faz? Obedece. É isso. É ouvir a voz dele e obedecer. E algo assim, o Espírito Santo sempre fala comigo, né? Quando eu quero algo, ou quando eu tô vivendo alguma crise na minha vida, né? O Espírito Santo sempre fala assim, Marley, qual é a vontade de Deus?
como que ela é? Boa, perfeita e agradável. Aí o Espírito Santo sempre me lembra. Por que você ainda quer a sua? A sua não é boa, a sua não é perfeita e ela nunca vai ser agradável. Então para, sabe? Para com os seus achismos, para com os seus desejos, com as suas vontades. Vai para a vontade de Deus, confia, porque ela é perfeita. Que legal. Deus vê à frente. Então é isso, sabe? Que legal. A vontade de Deus ela é perfeita, então que a gente possa abrir mão da nossa mesmo para se apegar na de Deus. Que maravilha. Cara, um papo muito edificante, muito legal. Obrigado mesmo por vocês terem vindo. Eu espero que toda vez que vocês vierem pra cá a gente possa bater um papo, né? Com certeza. Com certeza. Tem bastante assunto. Sim. Se a gente for falar, que a gente fica 2 dias aqui. Mas eu quero que vocês venham sempre aí. Vocês são bênção, né? Na igreja, em qualquer lugar que vocês estejam. Vocês são top. Amém. Parabéns. Que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Eu sempre falo para os convidados que vêm aqui deixar uma última mensagem para quem vai assistir, né? Como eu disse, o nosso podcast ele tem como objetivo motivar pessoas, abençoar as pessoas, trazer algo de bom, trazer uma luz para a vida das pessoas. Muitas vezes estão passando por momentos difíceis, pensando em desistir, né? Depressão. Nós não sabemos, mas Deus sabe, então eu vou deixar vocês deixar minha mensagem. Pode ir. Quero dizer algo pra vocês, que talvez algumas pessoas disseram, você é isso, você é aquilo. Alguém te rotulou, mas eu quero dizer que você não é isso. Você é filho de Deus, e Deus tem um propósito pra você. Basta você buscar em Deus aquilo que Ele quer, mas você não é o que as pessoas dizem. Sim. Que eu quero dizer, quando tem uma música que eu tenho ouvido muito do Marco Teles, né, que ele fala acreditar no Evangelho é ir. Né, e em Marcos ele fala no capítulo 13, no versículo 10, mas importa que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então acreditar no Evangelho é ir, gente, é ir além das nossas limitações, dos nossos achismos, da nossa casa, da nossa família, do nosso dinheiro. Né? Então, acreditar verdadeiramente no Evangelho é ir e ser testemunha de Jesus Cristo. Então, que você seja encorajado mesmo, seja forte, seja corajoso e vá. Porque existe um povo que ainda precisa se assentar à mesa com Cristo. E é isso. Posso pedir para vocês cantarem uma música? Pode? Pode? Ai meu Deus, sim? Toca aí, Guilherme. Pra gente encerrar.